Bom, pessoal, então boa noite para todos, né? Mais uma vez estamos aí juntos. É um prazer estar com todos vocês, para todos que estão entrando, a Ana, a Jaqueline, várias pessoas. Eu fui respondendo boa noite e tal, mas desejo uma ótima noite para todos, um ótimo retorno. E neste semestre estamos juntos mais uma vez, com o componente de jogos e brincadeiras. Por mais que nós estávamos conversando, que parece estranho, professor Rafael, tal, mas por questões de aderência, por questões de horário, neste semestre com vocês, eu fiquei no componente de jogos e brincadeiras, tá? É um momento diferente para todos nós, um momento que a gente vai precisar de muita empatia. Vocês sabem que eu gosto muito dessa turma, tanto do pessoal que é do sexto virou sétimo e do sétimo que virou, que virou oitavo. São turmas que eu já trabalhei em outros componentes. Eu sempre brinco, né? O pessoal que está no oitavo, que eu falo que é uma turma fervorosa, calorosa. Não sei se vocês lembram, na época que falava, gente, mas vocês são calorosos demais, muito fervorosos. E são turmas bem bacanas, o pessoal do sétimo também é uma turma bem legal. Fiquei muito feliz de estar com vocês novamente, tá bom? E também adianto, eu acredito de repente que as representantes talvez já tenham comentado em relação aos estágios, eu também estarei com vocês. Parte dos estágios eu estarei com vocês. O pessoal que está no oitavo, que precisa fazer o estágio do oitavo, que é específico da área de gestão e etc., vão fazer com a Regina, tá? Mas o pessoal que era do oitavo e não fez o do sétimo, que no caso é de educação especial e educação de jovens e adultos, aí eu que vou cuidar, tá bom? E o pessoal que está no que seria o sétimo que não fez o do sexto, vai fazer o do oitavo com a Regina e vai fazer o do sexto, que no caso é o de ensino fundamental, que eu também vou cuidar, tá bom? Então, todos os que não são da Regina, que é o de espaços não escolares, que são os estágios de espaços não escolares e o de gestão, tirando esses dois, aí os outros eu vou cuidar, tá bom? Pessoal, Tafnis, tem alguma palavra-chave que você colocou? Olha, eu teve uma palavra lá que eu coloquei aula, não sei se é essa, ou se não, o nome da sala, Tafnis, que é Jogos e Brincadeiras. Tá, vou falar pro pessoal. Ela tem umas meninas falando que tá pedindo uma senha. Vou falar pra elas tentarem. Obrigada. Senha? Não, senha não coloquei nada não, viu? A não ser o nome da sala, que é Jogos e Brincadeiras, e teve um outro item lá que acho que eles colocam assim, turma ou aula, alguma coisa, eu coloquei aula, e depois acho que turma eu coloquei sétimo, mas oitavo. É que a senha, ela entra automática. Então, Embaixo do nome do ID aparece senha. Então, quando você compartilha esse link para um WhatsApp, para alguma coisa, ela vai com a senha. e ela foi com a senha para vocês? Não. Pra mim, não, mas tem gente falando que tá aparecendo, que tá pedindo uma senha. Deixa eu Eu compartilhar de. consegui, É isso que eu tô achando. consegui entrar com o link. Então, isso que eu tô achando estranho, porque eu não pedi para colocar. Deixa eu compartilhar novamente aqui, gente. Espera aí um pouquinho. Copiar hiperligação. Tô copiando o link novamente para postar lá, tá? Só um minutinho. Pronto, mandei novamente. Mas teoricamente não é para pedir senha, viu? Ele tá acesso livre, pessoal. Livre, livre. Quem pegou o link entra, tá? Bom, então, é, em relação ao estágio, eu vi que a Vivi fez uma pergunta ali. Não, Vivi, o estágio ele vai acontecer neste semestre, tá? O que acontece é o seguinte: nós estamos reformulando, remodelando tudo de novo, tá? A estética, como nós dissemos lá na reunião de coordenadores, de representantes, a estética do estágio ela vai mudar, tá bom? Ele tem que ser totalmente remoto. Inclusive hoje a Vileide teve uma reunião como dirigente de ensino, eu não sei ainda o que foi conversado, o que foi colocado, mas a princípio vai ser uma entrevista,
tá? Basicamente, o que vai ser a entrevista do estágio? Isso tanto vai valer para o de anos iniciais, de EJA, educação especial, alfabetização, que não é o caso de vocês. Por exemplo, nós temos algumas perguntas. Como se dá o processo de alfabetização matemática nas salas de quinto ano? Aí o professor vai ter que te responder numa perspectiva momento pandemia, como é que ele faz o processo de alfabetização neste momento de aula remota e como que ele fazia antes no modelo presencial. Com base nas duas respostas, vocês vão fazer um texto comparativo. É isso. Entendi. Foi essa sugestão que eu dei. E eu achei bastante interessante que essa sugestão a professora Ana levou para o comitê da Uniesp, que foi o comitê de toda a grande ABC, eles acabaram adotando, eles acharam bem interessante. E eu também acho que é o mais fácil de todos, é vocês conversarem com os professores e fazerem um relatório. Mas a gente ainda está montando, porque tem que mudar toda a estrutura do manual, tá bom? Então, eu até falei Entendi. para a Ana, eu falei, Ana, deixa eu já comentar com os representantes no dia da reunião para baixar um pouco a ansiedade. Então, particularmente, eu acho até que, claro, o momento é super difícil, é super complicado, mas eu acho que neste aspecto vai facilitar para a gente na hora do estágio. Tá? O fato da gente só fazer um relatório com perguntas e respostas e um texto comparativo. Mas a gente ainda está estruturando tudo isso, tá bom? Nós vamos fazer o formulário e ainda bem que eu estou com vocês, porque parte desses estágios eu vou poder fazer a formação, uma pseudo presencial, né, remotamente, mas com vocês aqui. Então eu vou fazer Entendi. a formação, eu vou gravar vídeos, etc., como eu sempre fiz, tá bom, pessoal? Então, só para vocês saberem basicamente a dinâmica de como vai ser aí o estágio, tá? Bom, vou falar um pouquinho das nossas aulas, tá bom, pessoal? Hoje, em particular, nós estamos trabalhando aqui pelo Team Link. A gente sabe que horário de pico, a partir das 18 horas, a internet, vocês sabem como fica, elas ficam hiper super carregadas, não tem plataforma de comunicação certa que faça com que a gente tenha uma boa comunicação. E nem internet certa. Você pode ter internet de 300 megas que não vai, tá bom? Hoje, em particular, nós estamos aqui pelo Team Link para nos apresentarmos, para termos uma conversa, mas isso não quer dizer que todas as aulas serão por aqui, tá bom? O pessoal que já teve aula comigo semestre passado do sexto, mas também ficou um pouco maçante, então algumas coisas nós estamos readequando. Eu fazia muitas gravações, tá? Mas em compensação, eu não fazia interação via WhatsApp. Agora, vocês viram, nós temos um grupo de WhatsApp, eu criei o Google Classroom, que também eu acho que vai facilitar bastante para vocês. Então, muitas aulas. Pode ser que eu faça live via YouTube, tá bom? Muitas aulas também eu vou gravar, vou subir o link no YouTube para vocês, tá bom? Por exemplo, é o que eu vou fazer hoje aqui. Assim que nós terminarmos esta aula, eu já vou fazer o upload para o YouTube, já vou colocar para vocês lá no grupo. Isso eu vou fazer em todas as aulas. Tudo eu vou gravar e mandar para vocês, tá bom? Só que sempre no horário de aula. Vocês lembram daquela nossa brincadeira, o que começa na aula, termina na aula? É das 18h30 às 22h, gente. Não é nada antes, nada depois. Não é bom. A gente vamos começar no horário e terminar no horário, porque eu acho que fica mais fácil. De repente, eu posso até adiantar uma aula para vocês. Vamos supor que seja uma aula de atividade. Eu posso disparar antes para vocês. Eu fico aqui, entra, bate papo, dúvidas. Então, nós teremos diversas situações para a nossa aula, tá bom? Eu quero deixar claro para vocês que nem sempre as nossas aulas vão acontecer por aqui, porque essas plataformas elas ficam muito carregadas e elas acabam não ajudando muito na hora das aulas, tá? Eu já estou até vendo algumas pessoas dizendo aqui que está travando, que não está ouvindo direito, e gente, é problema de internet, no sentido assim, está muito carregado, tá? É por isso até que eu coloquei lá no grupo que a gente vai ficar uma parte aqui hoje e a outra parte nós vamos lá para o WhatsApp, tá? E aí já na próxima aula pode ser que eu já faça via YouTube, tá bom? Mas a gente vai se comunicando no grupo e nós vamos adequando na melhor forma para vocês e para mim, sempre. Só hoje em particular que nós realmente estamos aqui para fazer essa apresentação e a conversa, tá bom? Então, como eu disse, a gente vai ter gravações, vamos falar pelo YouTube,
Vamos ter o Google Class, eu vou postar várias coisas no Google Class. O Google Classroom, ele é bem simples, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês aqui o código da turma, mas ele tem um aspecto bastante parecido com aquele AVA do semestre passado. Não sei se vai continuar o AVA, se vai ter ou não, mas o Google Class é interessante porque às vezes eu posso colocar um texto ali para vocês. Você já sabe, já está confirmado que vai ter o AVA, Rosa? Eu vi que você fez o joia. É? Então, então, se tiver o AVA, a gente não vai precisar, porque eu ouvi que ia ter, mas ainda não passou a confirmação para a gente oficial. Vocês já estão mais atualizadas que a gente. E, então, assim, se tiver o AVA, tá bom? O Google Class. Oi, quem chamou? Então, vou continuar. O Google Class, ele é muito bom, gente, mas aí, se tiver o AVA, a gente vai ficar com duas coisas. Tá bom? Então, sabe a situação, não a lei do menor esforço, tá, gente? Mas um trabalho só. Então, por exemplo, se o AVA for obrigatório, vamos ficar só no AVA, tá? Porque senão vai ser AVA e Google Class. E aí vai ser aquela coisa, o Google Class falhou, o AVA falhou, etc e tal. Então, o interessante é que a gente mantenha pelo menos só uma ação. Pessoal, eu estou vendo que algumas pessoas estão colocando que não estão ouvindo. Procura sair e entrar novamente para ver se ajuda. Mas é pico de internet, viu, gente? Por isso até que eu já estou avisando que para as próximas a gente não vai continuar por aqui, tá? É mais para uma apresentação mesmo. Bom, pessoal, outra situação que eu quero falar com vocês é que nós vamos trabalhar muito com o Google Forms. O Google Forms, ele serve para fazer formulários, apontamento de presenças, até mesmo provas, atividades, e ele é muito prático. Eu até acho interessante depois, se for o caso, se vocês quiserem, eu faço uma forma. Para quem não sabe montar um Google Forms, enfim, a gente também aprendeu muita coisa neste momento. Eu até posso mostrar para vocês, porque é muito legal para montar a prova. Se é prova de alternativa, ele já corrige na hora e te dá o resultado. É bem bacana mesmo, tá? Inclusive hoje, eu não sei se alguns professores já fizeram com vocês, mas eu já criei um Google Forms para hoje, já para fazer o apontamento da presença. Então, assim que a gente sair daqui, eu vou publicar lá no grupo o link do Google Forms e a gente vai, e eu fiz uma perguntinha, uma pergunta simples, só para constar. Isso não quer dizer que eu vou pedir pergunta toda a aula, é só hoje, tá bom, pessoal? É só, como podemos dizer, levantamento de conhecimento prévio. Então, no sentido assim, o que você acha do que é jogo, o que é brincadeira? Muito simples, tá? E é o que eu vou fazer toda aula. Toda aula eu vou criar um link, vou disparar para vocês só vão assinalar o semestre e colocar o nome completo. Pronto. A frequência de vocês já está computada. Esse Google Forms gera no Excel para mim, tá? E do Excel eu só coloco em ordem alfabética de semestre e de nome, e já está tudo certo para eu fazer o apontamento, tá bom? E, claro, sempre considerando, pessoal, que essas coisas nós vamos fazer até as 22 horas, hein? Não vão me mandar apontamento 22h20, 22h30, e daí não, até as 22 horas, tá bom? Para ficar fácil para todo mundo. E muita coisa também a gente vai fazer via Google Forms. Eu até tinha sugerido para a professora Ana, coordenadora do curso, de repente até o formulário do estágio ser pelo Google Forms. Seria super interessante, assim, seria muito fácil para vocês, muito fácil para mim, porque pensando na perspectiva professor, na bem da verdade, terceiro, quarto, quinto, sexto semestre, que eu vou corrigir, mais sétimo e oitavo, mais manhã, quer dizer, dão 10 semestres, né? Isso não é caso para vocês, tá bom, pessoal? Eu digo no sentido assim, facilita a vida de vocês, porque vocês não precisam mandar e-mail e etc. E facilita a vida também do professor, porque fica todo organizado. E eu estou dando esse exemplo para vocês saberem o quanto ele organiza as informações quando nós precisamos, tá bom? Tem uma. Eu vou compartilhar com vocês aqui, pessoal, alguns contatos. Tá? Se bem que vocês já têm o meu WhatsApp, eu até comprei um chip, tá, gente, especial para esse semestre, para vocês terem acesso. Então eu vou compartilhar o ecrã aqui, porque eu quero que vocês marquem o e-mail que eu criei para a sala, mas eu não sei se nós vamos usar muito, porque eu vou ficar muito pelo Google Forms.
E também vou compartilhar o número do meu WhatsApp, caso não pegaram ainda, e o código da turma do Google Class, tá? Então, vamos ver se a internet vai ajudar, porque na aula passada ela não compartilhou o ecrã. Então, vamos lá. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Mas se bem que eu também vou colocar no grupo todas essas informações. Vamos ver se agora vai. Ó, tá vendo com a internet, gente? Ela tá me boicotando, ela não tá compartilhando o ecrã para eu mostrar para vocês o arquivo. Mas é uma coisa mesmo, viu? O mais engraçado é que ele mostra que está. Ah, agora foi. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Sim, né? Então tá. Deixa eu abrir aqui. Então tá ali, pessoal, ó, né, o nosso componente, jogos e brincadeiras. Vocês têm ali o número do meu WhatsApp, que é o 933259221. Eu vou até ampliar essa tela aqui. Só um minuto. Para vocês, tela do Word, que a tela do e-mail fica maior. O Pro também, se a gente der zoom no celular, ele tá aumentando. Oi? Se der zoom no celular, ele também aumenta a imagem. Aumenta, né? Ah, ótimo. Então, para o pessoal que está via celular. Ó, pessoal, o e-mail que também eu vou comunicar com vocês é jogosebrincadeiras@gmail.com. Não sei se está dando para vocês olharem aí. Deixa eu aumentar um pouco mais. Ó, aumentou aí para vocês? Esse é o e-mail que eu vou me comunicar com vocês também. No caso de repente a gente ter que enviar algum documento oficial, ou vamos supor que eles exijam que as provas sejam por arquivo, então nós vamos nos comunicar por este e-mail aqui e pelo WhatsApp acima. E volto a dizer, todas essas informações eu vou compartilhar no grupo também, tá? E este código aqui, ó, 24OLLC, é o código que vocês vão acessar o Google Classroom. Caso não tenha AVA. Se tiver o AVA, a gente não vai usar o Google Class, tá bom, pessoal? Então eu sugiro que vocês marquem, deixem guardadinho este código, porque se a gente for, de repente, vamos supor que eles falem assim, olha, vocês vão ter que usar o AVA e o Google Class. Aí pelo menos a nossa turma já está criada, tá bom? Eu, inclusive, vou copiar agora as informações todas e já vou compartilhar lá no grupo de WhatsApp, tá? O pessoal que está com uma dificuldade, etc., de entrar já. Oi. O AVA a empregabilidade que você fala? Não, a gente publica a aula. Você vai colocar os conteúdos lá. Então, se passar a ser obrigatório, sim, a gente coloca. Porque a maioria dos professores estão usando o web mesmo. Então, só que aí, assim, se a gente tiver como obrigação de ter que colocar lá, aí eu não vejo necessidade da gente usar o Google Class, entendeu? Ó, eu acabei de compartilhar com vocês as informações, tá? Já acabei de colocar lá no grupo. Mas também, se for uma opção da turma, de forma democrática, que use o AVA, porque o AVA é obrigatório. Não sei se você lembra, vocês tinham que entrar, e aí. Deixa eu parar de compartilhar aqui. E vocês tinham que entrar, e aí contava como apontamento de presença e etc. Se a sala decidir pôr, tudo bem, não tem problema. Ter o Google Class também, mas é fato que se tiver o AVA é obrigatório utilizá-lo, tá bom? E a Milena tá pedindo palavras, quer falar, Milena? Milena? Não, eu não, é porque eu não sei mexer, aí eu tô fuçando. Ah, tá. Não, não tem problema. Mas, ó, tá vendo? Dei a palavra, viu, gente? Quem tá pedindo a palavra? Deixa eu ver aqui pelo chat. Professor, posso falar? Oi, pode. Então, minha conexão caiu. Aí eu fiquei um tempinho fora, mas voltei. Oi. Eu, a Mayara, tava conversando, a Grace tá a par do assunto e o Thiago também, mais ou menos. A gente tava pensando em conversar, assim, falar com a Ana Maria, mas também a gente pode falar com vocês. Por quê?
Na segunda-feira, a gente teve aula numa plataforma. Sim, Aí na terça foi outra. E hoje tá tendo em outra. E tem sim. muita gente que tem o celular cheio e tal, e que nem esse aplicativo agora que a gente tá usando, o Team Link, no começo ele era muito bom, ele não tinha esse problema de ficar travando e tal, mas eu acho que pela demanda, né, pela quantidade de gente que aderiu ele trava demais. Aí tem bastante gente pedindo para centralizar em uma plataforma. Nós usamos ontem para chamada assim de vídeo, videoconferência que fala, Isso. aquele Google Meet, acho que é assim que se pronuncia. Ele foi incrível, não travou nem nada. É. Foi maravilhoso. O único problema do Meet é que ele não grava. Não grava, Esse é o único problema do Meet. Então, por isso, viu, Tafnis, e, inclusive, eu vou ser muito sincero, na última reunião, desculpa só te cortar, eu já fecho parênteses, tá? Não, fica Mas é em só paz. para fazer um adendo na sua fala. Na última reunião de colegiado do semestre passado, a minha pergunta e a minha fala foi essa. Eu falei assim: vocês precisam sistematizar e deixar uniforme. Todo mundo usando a mesma plataforma, porque realmente se torna confuso. Então, um usa uma plataforma, o outro usa outra, tal, tudo. E eu, assim, super concordo com vocês. Eu acho que precisa. Por isso, até que a minha fala hoje foi: é hoje que nós estamos tendo essa aula por aqui. Porque essas plataformas, todas têm um equívoco. A que grava não funciona direito. A que funciona direito não grava, mas aí a gente precisa postar a gravação da nossa aula. Então, o que eu acho que acaba sendo mais fácil? Ou fazer live via YouTube, entendeu? Ou, de repente, eu fazer as gravações e mandar para vocês e ir interagindo via mesmo YouTube ou via WhatsApp, como quer que seja. Porque o problema do Google Meet é que ele não grava. O professor, tem como opção, alguns computadores eles gravam a própria tela. A minha mãe ela até está usando esse material para gravar as aulas da escola. Então, no próprio computador, você consegue gravar a sua tela inteira. É. Então, daria para você usar o Meet e, ao mesmo tempo, fazer essa gravação. Então, mas você não consegue gravar tudo, você só pega a parte da internet. Eu já fiz esse teste. Então, por exemplo, se eu subo, pelo menos pelo meu computador, tá? Se eu tô com vocês aqui, eu consigo gravar a tela do computador. Mas para isso, se eu precisar subir um data show, ele não pega o data show. Eu já fiz esse teste pelo Google Meet, eu não sei por quê. Por exemplo, a Zilda, vocês já tiveram aula com a Zilda? Estão tendo esse Já. semestre? E com a Marlene, vocês vão ter esse semestre? Também não? Não. O que que acontece? As duas, a gente já detectou esse problema. Então, por exemplo, nós estamos aqui. Se eu preciso pegar um data show e projetar, ele não projeta o data show, porque ele só vai pegar essa tela que está aqui inicial. Aí a gente tentou fazer o teste via o quê, gente? Via celular. A via celular não gravou nada, não conseguimos fazer e etc e tal. Então, assim, aquilo que eu falei, a gente está tentando todas as possibilidades e o Google Meet realmente seria uma opção, porque ele é mais leve, mas ele tem esse agravante de não fazer a gravação. E aí a gente tentou fazer, que é acho que é Ctrl G+, que a gente grava a própria tela do computador. Mas aí o gravar a própria tela do computador, ele não capta todas as informações. Então, por exemplo, que nem eu compartilhei aqui. Se eu tivesse minimizado a tela e ter levantado a tela do Word, ele não teria gravado a tela do Word. Ele continuaria nessa tela. É uma coisa muito estranha. Eu não sei se é configuração de computador, se Mas e precisa se a liberar. gente daqui tentar gravar, fazer um teste, tipo, em outro momento? Mas aí tá, Em feliz Word, ficar projetar. ruim, né? Assim, eu acho que é muito interessante, assim, essa como que eu posso dizer? Vocês estarem abertos a isso. Mas é uma coisa que a gente tem que fazer aqui, né? É. Entendeu? Fica ruim a gente ainda transferir isso para vocês. Vocês já estão com tantas coisas, e aí fica complicado. Vocês conversaram com os outros professores? O que que eles falaram em relação a isso? Então, a gente não conversou não, professor, porque não tinha surgido esse assunto na minha turma até então, né? Só Uhum, algumas pessoas chegaram em mim e conversou particularmente, que não tem entendi. memória em celular. Só que hoje a Maiara me procurou, porque como a gente vai trabalhar 2 semestres juntos, então a gente tem que estar ali, né? Representante, vice-representante junto também. E ela expôs esse problema da turma dela e aí apareceu agora também essa questão na nossa turma. Então, você é o primeiro professor que Entendi. eu abri isso daqui.
Ô, Tafnis, e deixa eu te falar, quais foram as plataformas que os outros usaram? Na segunda, nós usamos o YouTube com a Prodani, Uhum. que foi super útil, eu achei, né? Porque tem interação pelo chat e não travou nem nada. E fica salvo. Só um detalhe. O YouTube não faz projeção de slides, a não ser que a gente É, coloque como um vídeo, tá? Também já conversamos sobre ele, mas também é uma opção minha, tá, gente? Vocês viram que eu falei no início que uma das minhas opções é fazer live pelo YouTube ou gravar e subir no YouTube. E a outra foi pelo Meet, né? a outra foi com a Regina pelo Meet, que deu Entendi. super certo. Mas aí também não tem. Professor, Oi. Não tem como gravar. É. Oi, quem só chamou? eu, a Mayara, Oi, do Mayara. 7. Tudo bem? Só com... Tudo bem. Só complementando o que a Tafnis falou, né? Ela disse que esse assunto surgiu hoje à tarde no grupo, assim, muitas pessoas pediram isso para estar conversando com os professores para tentar unificar. Só que eu acredito que não vai dar muito certo, Não. né? Assim, a forma que você fez o semestre passado, eu acredito que tenha agradado a maioria. Tanto é que elas pediram novamente. Não tem como os professores continuar usando o YouTube como o Rafael fez, porque às vezes a gente sabe que algumas pessoas de fato não participam, mas outras não participam porque realmente ou não tem internet naquele momento, ou aconteceu alguma coisa, só que pelo menos depois ela consegue assistir aquela aula. Então existem os dois casos, né? É, Aí, como agora os dois semestres estão juntos, eu acho que a gente tem que pensar no macro, né? Não isso. pensar no micro. Então, eu conversei até com a Tafnis, mandei lá no grupo para a Tafnis e o Thiago para a gente estar conversando sobre isso. Só que nem ela já colocou, os professores ainda não sabem. Como a gente tem reunião com a Ana Maria, a gente tinha pensado em conversar com ela amanhã para ver com os professores se tem como, pelo menos, diminuir. De repente, o Meet é bom para 2 professores e o YouTube é bom para 2, 3 também. De repente, diminuir essa quantidade. Porque Isso. algumas pessoas estão penando que não consegue. Aí vai baixar o aplicativo, tem que desinstalar 2, 3, depois tem que mudar de novo. Não. Acaba sendo um pouco complicado. Não, mas eu concordo, viu, com a sua fala, Mayara, com a da Tafnis também. Como eu disse e ratifico minha fala, eu acredito que precisaria de uma uniformização. Mas não sei se isso será possível. Mas uma coisa, é que bom você me dá esse feedback que o pessoal gostou do fato de ter as gravações, de postar e etc. Porque eu sempre pensei muito no lado de vocês. Porque eu sou um, né? E ali vocês, teoricamente, têm que se adequar a 4, 5 situações diferentes de cada professor, né? Então eu procurei facilitar bastante a vida de vocês. E é uma prática que eu pretendo adotar neste semestre, como eu disse, tá? De fazer as gravações, de gravar as aulas. Então, por exemplo, eu mando para vocês, aí a gente fica numa situação mais assíncrona via WhatsApp, ou de repente eu posso colocar a gravação que eu gravo, mando para vocês, disponibilizo lá no YouTube como uma live, e a gente fica. Nossa, tá dando um eco, né? E a Tá gente, dando e a gente fica no chat conversando, entendeu? Então a gente pode tentar várias possibilidades. O importante, que eu quero, pessoal, quando eu falo da gravação, Tá com muito, muito, muito eco. o eco tá Professor, eu acho que A Jaqueline tá com o Você telefone ligado. tem que desligar. você estava sem o seu microfone. Oi. Pessoal, tem 3 participantes que levantaram a mão. Deixa eu ver quem é. Bom, a Mayara já falou, Jaqueline e Andressa. Não sei se elas ainda querem falar. Foi, eu ia falar que na parte da gravação é até importante também, eu achei bom, porque na hora que a gente está com uma dúvida, não precisa também estar indo direto no professor ou no representante. Às vezes essa dúvida, a gente assistindo novamente a gravação, a gente acaba tirando, né? E aí eu acho bem interessante também a questão da gravação, viu, gente? Porque, como a Jaqueline disse, né? Então eu gravo, eu disponibilizo.
Eu estarei ao vivo no momento da aula com vocês. A gente pode parar, pode conversar, pode comentar. Então, assim, a gente vai se adequando, tá? Que interessante, que legal ter esse feedback do pessoal que era do sexto. E quem sabe é uma prática que dá certo para nós via YouTube, tá? Oi, Pro, é a Andressa. Oi, Andressa. A respeito de gravar a tela, que nem vocês aí estavam sugerindo, eu acho ruim, porque nem todo mundo tem notebook. Às vezes as pessoas só têm celular, né, para poder gravar a aula, aí fica ruim. Não, mas aí quem gravaria sou eu. Ah, tá. Eu que gravaria a minha tela para vocês, porque o que eu não quero é que ninguém perca nada. Tudo que eu fizer, eu quero ter gravado tudo. Então, por exemplo, o importante é eu conseguir. Por exemplo, eu estou aqui falando, eu preciso projetar um slide, esse slide precisa aparecer na minha gravação. Então, o que eu gravar, eu preciso gravar na íntegra para vocês. Por exemplo, para o pessoal do sexto, no semestre passado, eu ia gravando vídeos de 10 a 15 minutos. Então, numa aula, eu gravava 4 vídeos de 10 minutos, 5 vídeos de 10, 15, 12 minutos, para ir compartilhando com o pessoal. Eu acho que é uma prática que acaba dando certo via YouTube ou via gravação. Realmente, vocês têm toda a razão. Essas plataformas em horário de pico, e a aula de vocês acontece em horário de pico, elas não ajudam porque a internet fica muito carregada. De todo mundo, gente. A minha, de vocês, enfim, fica mesmo bastante carregada, tá? Mas o Maiara e Tafnis, vocês vão ter reunião com a professora Ana amanhã, até se vocês quiserem citar essa questão, enfim, né, da minha parte, vocês já basicamente sabem como que vai acontecer, mas, tá, vai ser via o YouTube mesmo, as gravações que eu vou disponibilizar, e até mesmo via o WhatsApp, tá bom? Essas plataformas a gente não vai usar muito, porque elas realmente nos dão muitos problemas. Tá? Professor, Oi. teve uma outra questão também que antes de ontem, durante a aula da Dani, a Ana já confirmou que o AVA é obrigatório. Só que o pessoal que agora é sétimo não conhecia o aplicativo de sala de aula. Eu, particularmente, também não. E eu comecei a mexer, eu gostei bastante. Eu acho que fica muito organizado e dá pra gente já enviar as atividades por lá mesmo. Eu não sei se seria viável manter os dois. Teria que ver também com o pessoal do oitavo o que eles acham. Porque, de repente, seja inviável ficar com a AVA, com o aplicativo Sala de Aula, enviar as atividades por lá, enviar as atividades por e-mail, e, de repente, ter o retorno, não ter retorno em nenhum dos dois, ou ficar meio perdido entre enviar as atividades por e-mail e nesse aplicativo, de repente, determinar um único meio para enviar as atividades seja uma boa também. Ô, Mayara, mas eu acho esse AVA, no meu ponto de vista, eu acho que ele é muito só para cumprir tabela, porque o semestre passado, pelo menos os professores do sétimo, só usava lá para, tipo assim, hoje aconteceu o Team Link, a aula no Team Link. A professora ia lá e colocava lá, aula e interação via Team Link e WhatsApp, e a gente só tinha que colocar ok. Eu acredito que esse Google Sala de Aula e o do formulário também, que a Regina disse que vai usar e o professor Rafael também, é excelente para a nossa produção de trabalho, atividade, prova. E, infelizmente, esse AVA a gente vai ter que levar ele de novo. Vai ter que engolir, porque a Ana Maria disse que é só para o MEC ver o trabalho dos professores. Então, eu acho... isso eu não estou suportando esse AVA. Não, então, o AVA é que nem eu coloquei, né? Ele é obrigatório. Então, a gente não tem nem opção de fazer escolha. Entre as escolhas, ele vai estar lá. Então, de repente, a gente decidiria pelo AVA e por essa sala de aula, ou pelo AVA e esse Google Forms, a professora Zilda usou o semestre passado também, eu particularmente gostei bastante, né? Teria que ver com o restante da turma. Ô, Mayara, Mayara e Tafnis e o pessoal da sala, a sala de vocês do Google Class já está montada. Eu acho que, como disse, eu acho que para cumprir uma tabela, a gente vai ter que ter o AVA, vocês vão ter que entrar lá e dar o OK, como a Tafnis exemplificou ali,
tá? O Uhum. Google Forms, grande parte das minhas atividades eu vou fazer pelo Google Forms, mas aí o Google Forms ele é mais uma prática docente, tá? Necessariamente ele não entra como uma obrigação para os outros professores. Já o Google Class foi citado para gente. Seria bom que vocês montassem o Google Class, por isso que eu já cheguei aqui com a nossa turma pronta. Então, vamos já fechar, eu vou manter o Google Class. Tá? A gente deixa o Google Class lá, nós nos comunicamos por ele, eu deixo as atividades, etc. E também assim, pessoal, se for necessário, a gente faz até sinal de fumaça. Manda e-mail, manda pelo WhatsApp, manda no Google Class, posta no Ava. A gente tenta todas as maneiras, tá bom? Então já vamos deixar oficial que nós vamos manter o Google Class. O Google Forms, eu vou manter todas as aulas porque vai ser o apontamento de presença de vocês. Além de fazer o apontamento de presenças pelo Google Forms, todas as minhas atividades vão ser por lá. Tanto as atividades dissertativas quanto as objetivas, tá bom? E como eu disse, o Google Forms ele é tão bom, tão importante, que se for o caso, eu até gravo um vídeo como uma formação para vocês, para quem ainda não conhece como montar o Google Forms. E detalhe, pessoal, o Google Forms, não sei se eu já falei isso anteriormente, mas quando você passa uma atividade objetiva de alternativa, ele te dá a opção de fazer a correção na hora. Então ele manda para você assim, olha, aluno tal de 10 acertou 8, aluno tal de 10 acertou 10. Então ele é excelente o Google Forms mesmo, tá? Como eu disse, eu acho até, se for o caso, eu faço uma formação com vocês. Pessoal, durante as aulas eu programei no nosso programa de trabalho, algumas aulas são de formação para o estágio, tá bom? O estágio, não sei se vocês lembram, pelas vias normais, a gente sempre precisa entregar 15 dias antes da N2. Não sei se vocês estão lembrados, mas eu sempre estendia e todo mundo me entregava depois. Todo mundo não, tá, gente? Alguns me entregavam até depois, com o pé no dia do Natal, a gente estava ali, chegando o Natal, ai, professor, estágio, não sei o quê, tá bom, ok, recebi, deu tudo certo, tá? Eu acredito, eu coloquei no meu plano de trabalho a entrega do estágio não 15 dias antes da N2, uma semana antes, tá? Ou seja, vocês têm aí o prazo de 7 dias a mais, tá bom? Mas, como eu disse, vamos aguardar, vamos esperar a estrutura do estágio. E assim que eu estiver com a estrutura, que eu tiver a estrutura em mãos, a primeira coisa que eu vou fazer é a formação com vocês, como eu sempre fiz, tá bom? E aí eu não sei se vai ser via plataforma, de repente eu posso fazer uma gravação via YouTube, porque daí eu vou ter que mostrar, né, para vocês o manual. Lembra como eu fazia? Olha, gente, nesta folha, aqui vocês precisam colocar o nome da escola, aqui vocês colocam o carimbo, aqui fazem isso. É essa formação que eu vou fazer com vocês, tá? Então, tenham calma, vamos aguardar, porque até a carta de apresentação da faculdade para a gente é um problema. Se nós estamos remotamente dizendo, como é que eu vou oferecer uma carta para vocês de apresentação? Como é que a faculdade oferece, né, uma carta de apresentação para vocês fazerem estágios? Para fazerem os estágios. E aí, se vocês pegam a carta, vocês vão mandar para a escola, vão mandar por e-mail, vão ter que ir lá. Então, são coisas que nós ainda estamos definindo, tá? Então, eu acredito que todas essas perguntas que vocês já estão criando são perguntas que eu também criei e elas estão lá para serem resolvidas, tá bom, gente? A nota é maravilhoso. É maravilhoso. A Rosa está colocando aqui, né, gente, no chat que a Zilda usava e ele realmente é muito bom, esse Google Forms, tá? Ela está falando do Google Forms. Deixa eu ver se alguém colocou mais alguma coisa. Bom, o pessoal está colocando aqui no chat que o Google Class, que é bacana, o YouTube também, Google Class, Google Forms. Ah, beleza, pessoal, acho que a gente chegou num acordo, né? Num coeficiente comum, matematicamente dizendo. E é bem interessante, pessoal, que quando a gente fala de jogos e brincadeira, nós temos um teórico, que é o Kishimoto, que eu peguei uma referência dele de 1996, que ele fala que o jogo tem a função lúdica, que ele proporciona diversão e prazer. E educativa, ou seja, o jogo ensina. Ele também diz que a brincadeira permite à criança participar das tarefas de aprendizagem com motivação. Olha só, a brincadeira permite à criança participar das tarefas de aprendizagem com motivação. Pode-se dizer, então,
que o jogo é um recurso que ensina, desenvolve e educa de forma prazerosa. Vejam bem, o jogo é um recurso que ensina, desenvolve e educa de forma prazerosa, tá? Eu acho que essa é a premissa do nosso componente que a gente precisa ter em mente, que o lúdico, principalmente o pessoal que eu acabei tendo uma vertente diferente do componente de fundamentos e práticas da matemática com o pessoal do sexto, que agora está no sétimo, em relação a vocês que estão no oitavo, tá? Porque bem ou mal foi remoto, foi mais teórico, e eu falei bastante da questão do lúdico, da importância do lúdico e o professor entender o que ele espera a partir daquele lúdico. E o lúdico, ele mostra pra gente o quanto de conhecimento que aquele aluno tem. Mas para o professor perceber isso, ele precisa ter o conhecimento matemático. No caso, nós vamos falar aqui numa esfera geral, de matemática, língua portuguesa, ciências, história e geografia, tá? E por que eu estou falando isso com vocês? Como eu disse, hoje eu já criei o nosso Google Forms para fazer o apontamento de presenças, e nele eu coloquei uma perguntinha. E é uma perguntinha mesmo, muito simples, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês, só para vocês se acostumarem com o Google Forms. Só pegar aqui. Vamos ver se vai compartilhar. Espera aí. Será que já está travando aqui? Foi. Peraí. Vou pegar a testa que eu quero. Aqui, ó. Esse formulário aqui. Vocês estão vendo aí? Sim? Sim. Aqui. Sim. Ecrã total. Pronto. Bom, vou voltar para vocês verem aí o título, né? Jogos e brincadeiras. O que acontece, pessoal? Eu formatei o Google Forms para toda vez que vocês responderem qualquer coisa para mim, até mesmo apontamento de presenças, ele vai exigir aqui onde está escrito o endereço de e-mail. Porque o que acontece? Essa tela respondida, vocês vão receber uma cópia no e-mail de vocês. Vocês não vão ficar no escuro, no vazio, tá? E isso é muito interessante que vocês guardem, porque vamos supor que eu cometa um erro. Eu vou lá e coloco falta para você. Erroneamente, pode acontecer, gente, acontece de tudo, tá? Aí você vai falar assim pra mim, você vai pegar essa tela e vai mostrar pra mim, olha aqui, professor, eu fiz o apontamento de tal a respeito de tal aula, tá bom? Olha, eu acabei de perceber uma coisa, pessoal, vou colocar a data aqui. Vou acrescentar mesmo um i com a data. Então, também, basicamente, o que vocês vão ter que fazer? Ele vai pedir para vocês colocarem um e-mail, que ele vai mandar a resposta, pode ser Gmail, Hotmail, Yahoo, que seja. Vocês vão assinalar o semestre, por mais que vocês estão fazendo o componente do oitavo semestre, mas vocês vão assinalar qual é o semestre de matrícula, porque a lista de presença, para mim, vai chegar lista do sétimo e lista do oitavo. Então, lá no site da faculdade, as turmas não estarão juntas. Vai ser a turma do sétimo e a turma do oitavo, tá bom, pessoal? Então, vocês vão assinar direitinho para mim qual é. Vão colocar o nome completo. E perguntinha que eu para vocês que eu faria. A gente não tá valendo nota, nada, só pra gente treinar um pouco. Tá? Considerando as ideias que qual a importância do jogo e da brincadeira na educação? Eu não vou fazer essa pergunta, só isso aqui, ó. Semestre e nome, tá bom? Mas na dúvida, pessoal, eu vou colocar aqui. Data. Não vou fazer isso, não. Vou colocar aqui em cima, ó. Apontamento de frequência. E vou colocar no título assim, ó. 18, 12 de 8 de 2020. Tá? Só isso vocês vão receber. Deixa eu excluir as perguntas aqui. Pronto. Só isso, tá? É isso que vocês vão receber. E aí vai gerando também aqui um documento com as respostas de vocês e etc. Tá? É isso que vai acontecer, que eu vou pedir para vocês fazerem hoje, tá? Bom, eu já falei, eu vou gravar todas as aulas, como eu estou gravando essa, já falei da nossa dinâmica, como vai ser. Possivelmente, pessoal, de repente a gente faça algum tipo de apresentação, algum tipo de gravação, no sentido de produção de vocês, tá? Eu não sei se vai ser possível fazer em grupo, porque nós estamos remotamente, tá? Mas como nós estamos falando de jogos e brincadeiras, e até esse componente, 50%, seria 50%, 40 horas professor, 40 horas aluno. Então, eles querem um pouco de produção, no sentido assim, de repente, vocês desenvolverem um jogo simples, uma trilha, ou uma sugestão. Então, a gente ainda vai alinhar isso de como fazer, mas possivelmente eu peço para vocês algum tipo de produção, no sentido assim, criem um jogo no componente que vocês têm mais facilidade, crianças de 5º ano. Tá? Então, pensem num jogo na perspectiva de inclusão. Pensem num jogo da interação cooperativa. Nós temos os jogos cooperativos, nós temos os jogos de danças, nós temos os jogos na perspectiva de inclusão, os jogos na perspectiva de levantamento de conhecimento. Então, nós temos de tudo, tá bom? Então, possivelmente, pode ser que eu peça, de repente, vocês desenvolvem algo escrito, e sobrar para mim um vídeo de 30 segundos e me manda,
mas isso ainda nós vamos alinhar durante o semestre, tá? Bom, falei da dinâmica das aulas, das gravações, falei dos estágios, que não é nem pra eu ter falado, eu ter dito, ter discutido, entendeu? Mas, ok, eu acho super válido pra gente, pra baixar a ansiedade de todo mundo, eu acho que é até uma questão de receio com vocês, dar essa satisfação, tá? Falei do apontamento das frequências, enfim, fechamos, acho que basicamente ficou muito claro pra gente a respeito do que a gente pretende fazer nesse semestre, deixar de trabalhar no Google Class, no Google Forms. O AVA a gente vai ter que fazer obrigatoriamente, né? Como já dissemos. E, Maiara, você pediu a palavra novamente, é isso? Não, professor. Não, é porque a sua mão apareceu aqui para mim. Por isso que eu perguntei Oxi. Não, se foi não. novamente. Tá pronto, sumiu. Tá? Então, basicamente, só para vocês terem uma ideia assim do que a gente pode trabalhar durante as aulas, então nós vamos falar um pouquinho, por exemplo, da importância do brincar na infância. Vamos fazer uma formação de estágio supervisionado. Eu tenho programado que esta formação será no dia 26 de outubro. Eu tenho programado, pessoal. Espero que dê certo, tá? Nós vamos falar da relação entre o jogo infantil e a relação entre o jogo infantil e a educação. Nós vamos falar dos tipos de brincadeiras e brinquedos. O jogo e a educação infantil, de acordo com Kishimoto, que foi esse teórico que eu acabei de falar com vocês. E só estes 4 itens aí que eu citei, já na próxima já é P1, tá bom? Aí depois vem devolutiva de P1, depois a gente vem de jogos ao redor do mundo, a diversidade do brincar em ação, jogos cooperativos, brincadeiras na infância, a construção do conhecimento, a brincadeira como inclusão. E aí depois, tudo isso que eu falei, a gente já está quase em novembro. Aliás, nós já estamos em novembro. E aí vem o quê? Apresentação de seminário, entrega de estágio, prova, e já estamos quase chegando na reta final. Tá? Então percebam que conforme a gente vai falando dos temas, a gente vai passando, já está quase ali chegando. Tá? Então, tenho como previsão que dia 26/8 eu fale de estágio, tá bom? Como eu disse, hoje teve uma reunião com o dirigente de ensino, tá? Pode ser, a gente não sabe o que aconteceu, eu não pude estar presente nesta reunião, era para eu estar lá, eu tive um contratempo e infelizmente não pude estar presente, mas eu ainda vou ficar sabendo o que foi decidido nessa reunião, tá bom? Então, pessoal, vou fazer o seguinte: alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar? Quer levantar a mão? Quer mandar no chat? Eu respondo via chat. Professor, Oi. a Grace, Oi. eu queria fazer uma pergunta. Alunos de horários especiais, como no meu caso, eu tenho quase 90% de certeza que eu já fiz esse componente. Você vai falar sobre estágios em um outro momento, fora dessa aula? Ô Grace, sim, eu vou ter que falar porque eu vou cuidar do pessoal do matutino também. E é aí que o que vai acontecer? Eu provavelmente não, certeza absoluta que eu vou gravar a formação. E aí eu vou enviar para vocês, entendeu? Ótimo, tá bom, obrigada. Tá, nada. Mas, ô Grace, Sim. se você já fez esse componente, os estágios que você precisa fazer são os mesmos dos deles? Então, eu não sei como que vai funcionar por conta da grade, né? Entendi. Eu me matriculei na época, foi em 2015, mas eu acho que eu fiquei nessa grade de 2017. Daí eu tenho que aguardar a Ana Maria, né? Entendi. Acredito que vai ser a mesma coisa, sim. Só a questão da matéria que eu já fiz. Mas eu me lembro, eu já fiz. Ô Grace, mas vamos supor que você não fez, que você já fez esse componente e não fez os estágios. Sinta-se estágio eu não fiz. Sinta-se convidada em estar na turma no dia da formação, mas primeiro confirma, tá? Porque vamos supor que você deixa de fazer alguma coisa para ver o estágio e não tem estágio, tá? Então, sinta-se convidada. Se você não puder, tenha certeza absoluta que eu gravarei. E esta mesma gravação, teoricamente, eu vou compartilhar com o pessoal da manhã, ou farei uma formação com o pessoal da manhã, que também você está convidada, isso serve para todos que estão na situação da Grace. E se também não puder, você terá a gravação. Tá, eu vou aguardar o horário sair e vou continuar participando das aulas normalmente, até a Ana Maria confirmar comigo certinho, né? Porque eu tenho 90% de certeza. Certo. Tem que ter 100, né? Tem que ter. Então eu sigo aqui com você. Era só uma dúvida, tá bom? Tá bom. Obrigada. De nada. Caroline, você levantou a mão, você quer falar? Tá aqui a mãozinha para mim.
Caroline. Não? Alguém mais? Pronto, Oi. Eliane. Como estava travando essa aula que o senhor deu hoje, está dando, é, foi gravada, vai ser repassada, porque assim, muitas horas travou, caiu, tentei voltar. Não, Eliane, ela está sendo gravada sim, tá? Assim que a Ah, gente sair daqui, porque daí agora eu vou mandar o formulário para vocês vão fazer o apontamento e tem aquela pergunta, e aí nós vamos continuar aqui via WhatsApp, mas isso é hoje, tá, gente? Porque é uma aula de sim, apresentação, então se torna uma aula mais não tão inicial. densa, tá? Mas sim, tá tudo gravado. Assim que eu encerrar aqui, eu vou fazer upload lá no YouTube, vou pegar o link e já compartilho com vocês no grupo, Ah, tá bom, tá muito bom? O vídeo. obrigada. Eu vou fazer isso em todas as aulas. Pode ser até que a gravação não tenha ficado tão boa, porque como ela precisa de internet, vamos supor que tenha travado aqui para mim, a gravação vai aparecer meio travada também, entendeu? Mas se você quer fazer alguma pergunta, se tá com alguma dúvida, não? Não? Isso mesmo, porque O seu áudio não saiu. tá travando mesmo, É, gente, não vai. é horário de internet, não adianta. Você quer mandar no chat? Quer escrever lá? Então, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Tá travando muito mesmo, os horários especiais. No grupo login do app do Google Forms. Então, gente, na verdade, o Google Forms, ele não tem login. É só um link que eu vou mandar para vocês. Vocês clicam, já abre automaticamente a tela para vocês. Tá? Não precisa de login, não, o Google Forms. Ele precisa para mim, que eu que construo, eu sim. Agora, se você for se colocar no papel de construtor do Google Forms, aí você vai precisar ter uma conta do Gmail ou tal, tá? Mas por enquanto não precisa de login não, tá bom? Deixa eu ver. Vai ser teórico esse... Ô, Rosa, você está perguntando se o componente vai ser mais teórico? Ele vai ser parte teórica, parte a gente vai tentar fazer com que ele seja Você conseguiu responder, obrigada. um pouco de prática. Oi? Você conseguiu responder antes de ver a pergunta, Ai, obrigada. de nada. Mas eu não esqueço a matemática mesmo, né, gente? Poxa, bem ou mal, eu sou formado também em matemática, mestrado, mas não tem como desvencilhar a matemática. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida para eu responder. Continuar também com. Ok, vamos continuar com o Google Class. Achei muito confuso. O AVA, realmente, gente. Bom, então tá. Pessoal, eu já vou pegar agora, antes de vocês saírem, eu vou compartilhar lá no grupo o link do Google, nosso formulário, tá? Vou pegar agora mesmo. Só um minuto antes de vocês saírem da sala. Copiar. Já vou postar lá no grupo para vocês fazerem o apontamento e responderem essa pequena perguntinha para mim. Deixa eu ver. Pronto. Foi. Já tá no grupo, tá, pessoal? Bom, mais uma vez, alguém quer pedir a palavra, quer falar alguma coisa, quer perguntar, porque senão a parte do Team Link. Professor, Oi. agora eu vou ver se eu consigo falar. Não estava funcionando o meu microfone. É a Caroline. Oi, Caroline. Então, eu quero saber sobre as provas. As provas serão pelo Google Forms também? Vamos torcer que sim? Eu pedi tanto para que seja pelo Google Forms. É um pedido meu, Caroline. Eu pedi muito para que seja pelo Google Forms. Como É eu mais disse, fácil, né? como eu disse, inclusive, eu gostaria até que os estágios fossem pelo Google Forms. Quem não conhece, vai entrar no link agora, vocês vão ver o quanto ele é simples, tá? Se possível, eu vou fazer todas as minhas provas pelo Google Forms, tá? A não ser que Entendi. mude alguma coisa, que chegue uma regra e fale assim, não, vocês têm que fazer de tal forma. Aí a gente segue. Mas se caso for para fazer a prova, não vai ser só a sua matéria pelo Google Forms, vai ser padronizado para todas as matérias, é isso? Ou não? Ai, Caroline, eu espero que seja.
Eu espero que seja algo mais uniforme, porque daí eu acho que fica linear, né? Mas de repente o professor Sim, pode optar por pedir assim: façam a prova num arquivo de Word e mande no e-mail, tá? Eu Ou enviar no e-mail da particularmente, sala, né? eu particularmente acredito que o Google Forms tornou a nossa vida muito mais fácil neste momento de aula remota. Eu com certeza entendi. farei, tá, Caroline? Você pode ter certeza absoluta que eu farei pelo Google Forms. Ó, Tá já é bom. um a menos, Obrigada. entendeu? Que, né, um a menos que já não vai pedir por aqui, já faz pelo Google Forms, tá bom? Tá. Pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa no chat, senão eu encerro a nossa parte aqui, ou senão podem pedir a palavra, tá? O Google Forms é como um site, não tem app, isso mesmo. Isso, gente, ó, a Evelyn já respondeu a Taine, tá? O Google Forms, ele não é um app, ele é um site, um link que a gente cria as coisas e faz. Quem mais levantou a mão? Grace, Taine? Quer perguntar? Eu já tinha perguntado, Pro. Já Obrigada. apareceu a mãozinha de novo aqui. Será que foi a Taine? Taine, você quer falar? Eu não estou conseguindo desativar meu microfone. Eu desativo aqui para você. Peraí. Pronto, desativei. Ou foi a Grace ou foi a Taine, mas que apareceu aqui, mas ninguém. Bom, gente, eu vou dar essa parte então do Google, daqui do Team Link, vou encerrar, tá? Já compartilhei com vocês o link, agora eu peço para que vocês façam o apontamento e eu estou com vocês agora via WhatsApp, tudo bem? Alguma objeção? Não, pode falar, gente, não tem problema não, viu? Professor, Oi, o senhor acho que leu um trecho desse Kishimoto. mocinho. Isso. Você pode mandar pra gente? Eu posso, mas depois que vocês responderem para mim, Ah, tá bom. se você quiser, eu posso ler de novo. Quer que eu Ai, por leia? favor, quero. Vou ler de novo, pessoal, ó, tá? Por favor, professor, porque eu não escutei, travou. Isso, eu vou ler de Não novo. tem nada no começo que você falou. Mas eu compartilho assim com vocês, tá? Mas, ó, de acordo com Kishimoto, de 1996, o jogo tem a função lúdica, proporciona diversão, prazer. E educativa, o jogo ensina. A brincadeira permite à criança participar das tarefas de aprendizagem com motivação. Pode-se dizer que o jogo é um recurso que ensina, desenvolve e educa de forma prazerosa. Vou repetir esta última frase. Pode-se dizer que o jogo é um recurso que ensina, desenvolve e educa de forma prazerosa. E essa vai ser a premissa do nosso componente. Sempre observar o jogo e a brincadeira como um recurso que ensina, desenvolve, educa de forma prazerosa e mostra para o professor as habilidades e conhecimento que os alunos têm de determinado assunto. Tá bom? Ok? E aí a perguntinha que eu fiz lá é basicamente de acordo com o que eu acabei de falar, tá bom? Mas é só para a gente testar mesmo, é uma brincadeira, podemos dizer assim, que nós vamos fazer, tá? Para preencher o Google Forms e é isso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, senão eu encerro aqui. Tá. Então tá ótimo, pessoal. Alguém mais quer levantar a mão? Perguntar? Não? Então tá bom, pessoal. Vou dar aqui, como eu disse, a parte pelo Team Link encerrada. Nós vamos lá para o WhatsApp, tá? Até porque não tem conteúdo específico para trabalharmos hoje. Quero dizer que foi um prazer, estou muito feliz de estar com vocês. Como eu disse lá no início da conversa, são 2 semestres que eu gosto bastante, que é o pessoal do 7º e do 8º, cada um com sua característica específica e especial. Mas todos vocês estão no meu coração e eu gosto muito de vocês, das 2 turmas, sem exceção, tá bom? Espero que tenhamos um ótimo semestre juntos e que façamos uma ótima parceria como sempre tivemos, tá bom? Beijos e abraços para todos. Até mais. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui na sala, caso alguém queira falar de alguma coisa particular, e aí a gente volta lá pro
WhatsApp, tá bom? Beijos e abraços, pessoal. Beijo, obrigada. Olha, não esqueçam de responder o Google Forms até às 22 horas, hein? Que é a presença de vocês. Tchau, gente. Obrigado, um prazer. Tchau, professor. Tchau, gente. Um abração, beijão. Deixa eu ver se tem alguém aqui pedindo alguma coisa no grupo. Eu já respondi. Só lembrando, pessoal, vocês que estão aqui ainda hoje eu vou publicar o vídeo da aula, tá? Só demora um pouquinho para fazer o upload no YouTube. Mas assim que ele terminar o upload, eu já mando para vocês. Tá ouvindo meu aí, Pro? Oi? Tá me ouvindo? É o Thiago. Oi, Thiago, tudo bem? Tô sim. Tudo bem. Eu entrei um pouquinho atrasado, eu não disse boa noite, não disse nada. Aí fiquei quietinho aqui para não atrapalhar aí o andamento. Só para dizer boa noite. Ah, boa noite, seja bem-vindo, viu? Um prazer estar com vocês novamente. Isso que eu ia falar. Seja bem-vindo novamente, né? Já deu para perceber que teremos bastante trabalho, né? Menino, bastante, né? Bastante trabalho, viu? Principalmente em relação aos estágios, né? Isso eu acho que vai ser bastante. É bom, principalmente vocês do oitavo, né? Que além de tudo tem o artigo. Artigo, 4 estágios, fora a correria das matérias, né? Horas complementares. Verdade, Rosa, tem as horas complementares também. Nossa, prova de fogo, hein? Mas vocês vão sair vivos, vocês vão ver, só vão sentir falta ainda. Eu espero que sim, viu? Vão sentir falta ainda. E um momento diferente, né? Vocês vão se formar assim num momento diferente, né? Vocês são pioneiros da formação remota. Essa foi a fala da Pro ontem. Nós somos a primeira turma formada desse modo. Exatamente, vocês são a primeira turma que em meio à pandemia se formaram. Que honra, viu? É, honra mesmo. Vão ter história para contar, história a mais para contar. Né? Vocês viram até que a professora Marlene e o professor Newton, eles escreveram um livro, né? Nesse momento de pandemia. Eles até conseguiram fazer uma produção. Eu falei, que bacana, né? Revelando aí frutos da pandemia. Isso foi muito interessante, né? É bacana. É. Tá bom, eu vou responder aqui o link que você mandou e a gente vai se falando. Vai lá, Thiago. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau. Deixa eu ver. Ah, não, só o pessoal que está colocando que já respondeu. E aí, Tafnis, como é que tá o seu mandato de representante? Tá muito trabalhoso nesse momento de pandemia? Ah, professor, é bem complicadinho, né? Como é ser representante pré-pandemia e pós-pandemia? Eu sou vice só, mas... Mas não interessa, trabalha bastante. Mas, né, vice trabalha. Ah, professor, é bem complicado, viu? É bastante, não é bastante grande que falar, que jeito feio. Maior. Maior a demanda é enorme. E toda hora tem alguém que está precisando de alguma coisa. E eu não nego ajuda, não. Uhum. Eu ajudo mesmo, só que tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que se aproveitam de algumas situações. Então, mas olha,
Dá pra ficar doido com isso, viu? Não é fácil, né? Nada substitui o presencial, não adianta, né? Eu imagino como que anda para os professores, porque não é fácil. Não é Não é fácil, porque fácil. assim, às vezes a gente se perde até em mensagem de WhatsApp, porque é tanta gente mandando tanta Sim, coisa. Quando você vai ver, a primeira pessoa que mandou é a última mensagem, porque o WhatsApp vai jogando lá para baixo, né? E a sim. última que mandou é a primeira a ser respondida. Então, assim, nossa, é um momento de coisa que presencialmente a gente resolvia na hora, né? Na Esperava hora, coisa ali. simples. Não, Exatamente, coisa simples, dependendo da situação, ela se tornou um problema tão gigante que. o que está pegando mais é essa questão de horas complementares, que nem a gente tem que escolher os orientadores agora também, né? E Isso. tadinha, a Pro Ana Maria, ela dá conta de bastante coisa, só que em alguns momentos ela se perde. E ela tinha pedido pra gente mandar as cartas, aí e não passou nenhum detalhe, só falou assim, manda as cartas. Aí eu fiquei, mas como que a gente vai mandar essas cartas? Aí eu pensei, falei, não, vou perguntar pra ela, né? Porque eu anotei tudo e desse detalhe ela não falou. Aí eu, Pro, como que a senhora quer, né? Aí eu perguntei, a senhora quer que eu centralize, eu pegue todas as 19, porque são 19 grupos, é muita coisa. Falei, quer que eu centralize os 19 grupos e te mando? Ela, ai, se você puder fazer isso, vai ser uma ajuda enorme. Aí eu, tá bom. Aí pega, tô aqui tentando receber as cartas. Aí ela mandou assim, ah, tem que pegar